Boa tarde, queridos paroquianos e paroquianas da Paróquia Nossa Senhora de Fátima. Nós estamos aqui nesse momento na residência de uma pessoa muito querida, muito importante para nós, a Dona Fausta Cândida de Andrade. E nós vamos tomar aqui um pouco da narrativa, né, da história maravilhosa dela, de prestação de serviço, né? É aquela pessoa que serviu a Deus durante a vida toda e um exemplo para nós e uma alegria também, né? Um conforto imenso a gente ter notícia da vida da Dona Fausta. Então ela vai falar conosco um pouquinho sobre as memórias muito nítidas que ela tem, as suas lembranças que são tão importantes para todos nós. Dona Fausta, é uma alegria muito grande mais uma vez estar aqui no lar da senhora, essa casa de onde a senhora tantas vezes saiu e voltou para ir lá participar, conduzir, atuar, né, com tanto carinho, com tanto amor na paróquia Nossa Senhora de Fátima. Conta para nós como que começa essa trajetória da senhora. A senhora é de Uberaba, um pouquinho da sua família, do seu grupo familiar. Começa em Santa Juliana? Santa Juliana, meus pais. A senhora nasceu em Santa Juliana? Hein? A senhora nasceu em Santa Juliana? Não. Eu nasci em Santa Efigênia. Santa Efigênia. Santa Efigênia é um lugarejo, uma fazenda. Uma fazenda. Uma fazenda. Próximo de que cidade? Tem algum lugar para a gente Uberaba localizar? Mesmo. Próximo de Uberaba, uma fazenda aqui nessa região mesmo. 2 léguas aqui. 2 léguas. E a família era grande, dona Fausta? Minha família é grande. Sim. Eu tive 12 filhas. 12 irmãos? 12 irmãos. E quantos homens, quantas mulheres? 7 mulheres e 5 homens. 5 homens. E esse período que a senhora passou na fazenda, dona Fausta, foi longo? Foi longo. Foi longo? Quanto tempo? Devia ser uns 35 anos, por aí. A idade que a senhora veio da fazenda, já veio para Uberaba ou a senhora foi antes para Santa Juliana? De Uberaba. Já veio para Uberaba? Vim para Uberaba. Aqui para o bairro Estados Unidos? Aqui, nesse lugar aqui. Nesse lugar, nessa casa. Então a senhora chegou aqui jovem, né? Mas para participar da paróquia, já existia paróquia? Como que era? Não assim? existia paróquia, existia a paróquia São Domingos. Frequentava a paróquia São Domingos. Sim, aqui próximo, né? A senhora frequentou durante um período. Então a senhora viu a capela de Nossa Senhora de Fátima, que na época era uma capela, né? Capela. A senhora viu a capela ser construída? Vi porque eu vim aqui, né? A gente vinha aqui, via até ajudar, né? Meu pai ajudou. O pai da senhora ajudou Ajudou na construção. nesse período da construção. Sim. Que beleza. E a inauguração, a senhora estava presente? A senhora lembra? Não. Não, né? Essa memória da inauguração a senhora não tem, não. Mas a senhora lembra da capela sendo construída. Até quando estava fazendo. E os dominicanos que celebravam aqui? A senhora participou de missas? Que os dominicanos... Só no domingo que eles celebravam. Eles iam celebrar. E depois, em 70, é que chegaram os franciscanos. A senhora tem a memória da chegada do Frei Adalberto? Tenho. Ele morou aqui perto? Como que foi? Ele morava aqui perto e
E a gente ia, aí quando ficamos só com a igreja aqui, né? Porque celebrava todos os dias. Aí ele passou a celebrar diariamente, De manhã e à noite, ele celebrava 2 missas. de manhã e de noite, todos os dias. Todos os dias. E a população do bairro comparecia? Demais. Foi uma maravilha. Foi uma grande Nossa, alegria. que o povo estava sedento para uma gente assim, né? Um padre na paróquia. Que se dedicasse exclusivamente a ela, né? E em 70 ela se tornou paróquia, né? Porque antes era uma capela, né? Que beleza. E a senhora, nesse período mesmo que o Frei Adalberto chegou, a senhora começou a Já participar? comecei a participar e ajudar aos pouquinho. Eu fiquei muitos anos. Muitos anos. A senhora lembra que época que a senhora já não estava mais indo com tanta frequência? Assim, para ajudar, né? No trabalho? A senhora lembra que ano que foi? Até que ano? Ano assim, eu Não sei. vai lembrar. Eu não guardei, Mas né? foram muitas décadas, não foram? Foi. Foi bastante tempo, né? Enquanto o Frei Adalberto esteve aqui, a senhora esteve ali participando? Bom, até eu conto com tudo que eu fiz. O tempo dele viveu. Os, 39 anos. Bom, eu trabalhei mais 3 anos. depois que ele faleceu. 33 anos eu trabalhei. 33 anos, isso mesmo, dona Fausta. E depois ainda fiquei mais 3 anos. Mais 3 anos, né? Na passagem aí que entrou o Frei Romilson, né? A senhora ainda teve com Não, ele já ele. estava aí, né? Ele já estava, mas ele se tornou pároco, né? E, assim, dessa memória toda, desse tempo todo que a senhora conviveu com o Frei Adalberto, conta para nós, assim, alguma lembrança que a senhora tem da presença dele, da forma dele desenvolver o trabalho. Isso a gente não esquece, né? Sim. Não, porque ele era muito dedicado, né? Muito mesmo. E gostava de visitar as pessoas, as doentes, tudo, o idoso. Ele não descuidava do idoso, estava sempre, como tinha minha mãe, ele vinha cá sempre. Mas ele me deixava lá e vinha cá ver a mamãe. Tinha cuidado com ela, né? Ele era muito afetuoso também, demais, né? E a senhora tem a memória do cuidado dele também com a questão da catequese, da juventude? Bom, catequese eu não dei, né? Mas com as professoras lá, a gente andava sempre vendo, né? Acompanhava. Desde depois que eu passei a trabalhar com ele mesmo direto. Sim, a senhora dava notícia de todo o movimento, né? Ele era também dedicado à questão da catequese, ele se preocupava, né? Todos os dias ele ia nessa sala, logo que começava a catequese, ele ia lá primeiro, depois aqui, que deixava a professora. Sim, ele abria a aula, ele estava sempre presente. Nossa, olha que demais. beleza, que beleza. E das festas, dona Fausta, a senhora recorda as festas de Nossa Senhora de Fátima, como que era? Porque cada época tem o seu jeito de fazer as coisas, né? Então, Ele começou as festas aí, era 4 festeiros. E esses festeiros faziam festa, né? sim, eram os responsáveis. E, Eram muito boas as festas, muito boa mesmo. E onde que fazia? Fazia ao ar livre? Na frente da igreja. Na frente da igreja? Ah, Porque não tinha onde, né? sim. E tinha barracas? Tinha barracas. Tudo organizadinho, de forma a ter conforto, segurança, né? E a participação era grande, dona Fausta? Demais, era muito bom, né? Muita alegria também, né? O povo vinha muito, do centro subia muita gente. Vinha muita gente para cá. Devoção a Nossa Senhora, né? É uma característica da cidade, não é, dona Fausta? A devoção mariana.
não é? O amor a Nossa Senhora, a fé, né? A confiança na Mãe de Deus e nossa, né? Faz parte do perfil, né? Do católico berabense. Esse entusiasmo também nas festas, né? Sempre são muito alegres, né? E Dona Fausta, a senhora era responsável na igreja, o que a senhora cuidava mais, assim, que a senhora era sua responsabilidade? Tudo. Tudo? Tudo. E o que a senhora detalha para nós o que é o tudo? O tudo? Que Era a casa dele. a casa. Cuidava da igreja em tudo. Em tudo. Se tinha uma arrumadeira para a igreja, mas Sim. eu que olhava. Sim. A senhora Se coordenava, precisasse de né? ajudar também, eu ajudava, né? As alfaias, as casulas, tudo isso a senhora cuidava também. Eu estava sempre olhando, mas as festas, os festeiros sempre me cuidavam. Entendi. Só que o de lá de dentro eu que olhava. Sim. Todo o material litúrgico, né? Era a senhora que cuidava. As coisas que precisava de lá, eu que recebia. Tudo. Entendi. A senhora fazia também um papel de secretária dele? Ajudava ele em tudo, na né? secretaria eu Tinha não outra trabalhei, Tinha secretária? Não. Tinha uma Mas eu secretária olhava também. a secretária. A senhora cuidava? Porque ele, naquela época, era muito difícil arrumar uma secretária boa. Sim. Então, sempre tinha uma pessoa que não sabia nada. Então, ele que fazia o serviço da paróquia. A secretária estava ali para marcar a missa e para abrir, ficar com a porta aberta só. Sim. E a senhora estava sempre coordenando tudo para que corresse da melhor forma possível, né? Verdade. Era uma pessoa da confiança dele, né? Graças a Deus. E o Frei Adalberto, ele tinha uma característica também de cuidado com a formação. Eu estou conversando com a senhora, mas antes de conversar com a senhora, logo no período aí, no início que a gente iniciou o trabalho da PASCOM, a gente leu os livros de tombo da paróquia. E pelo livro a gente consegue ver direitinho como que o Frei Adalberto agia. Então, uma das características dele que nos chamou a atenção é que ele cuidava da formação. Sim. Né? Nossa. A senhora se lembra de algum momento formativo, assim, em que ele reunia todo mundo para estudar? Como que ele conduzia isso? A senhora tem na memória? Como? Como que ele conduzia essa questão do estudo? Porque nos livros de tombo tem muita formação. Formação para jovem, Eu fazia as muitos reuniões movimentos. todos separados. Então, cada grupo ele fazia, era uma reunião. Então, ele orientava todas as áreas de trabalho que ele levantou na igreja. Eram pastorais, né? Tinha jovens demais, muita gente, muito moço mesmo. Um grande número de jovens. Tanto faz a moça como o moço. Sim. Tem uma coisa que eu me lembrei que agora, Dona Fausta, tinha um trabalho também que a senhora conduzia, que era o trabalho das senhorinhas, das mulheres que eram prendadas, que sabiam bordar, fazer crochê. Esse era um trabalho que a senhora conduzia também. Conta para nós. E eu ensinei a costura lá 2 anos, mais de 2 anos. Depois, quando fez o salão, é que eu precisei parar, né? Que ali já não tinha lugar mais para a gente trabalhar, porque a sala a catequese, né? Precisava para catequese, só fazia catequese durante o dia. Então, aí eu parei. Mas esse movimento dos trabalhos manuais, ele durou muito tempo, não durou? Foi. A gente fazia exposição todo ano, no fim do ano, né? Tinha um bazar anual. Daquele trabalho. E era um primor, eu imagino. A senhora faz crochê, a senhora faz lindamente.
que a gente convidava as pessoas É, para que sabia trabalhar, para fazer alguma coisa, ou ensinar, ou alguma coisa assim. Um professor para ensinar. Então tinha bastante gente. era também um momento de evangelização, É, isso. porque é uma convivência fraterna, é oportunidade de Até isso aí servir, né? ele ia lá conversar com a gente um pouco depois de que ele ia embora. Ele sempre acompanhava tudo que É, acontecia, ele estava presente, levava a palavra dele de ânimo, né? E também a orientação espiritual para dar aquele momento o sentido que ele uma precisava ajuda, ter, né? né? É, que beleza. A gente está aqui atrás dela, tem um trabalho de crochê que ela fez, não é? É, não, esse aí Esse foi não minha foi, irmã não? que Foi fez. sua irmã? É, esse aí foi ela. Tem algum da senhora? Aqui Tem, não, né? Tem. tem. Depois eu vou filmar Pois os não. trabalhos da senhora, porque Pois uma não. ocasião eu tive aqui, eu tive a oportunidade de ver. São maravilhosos, né? E dona Fausta, essa alegria da senhora, a gente. O Frei tocou a campainha, a senhora veio toda animada, rapidinho abriu a porta. Esse Agora. mas mesmo assim, com uma certa dificuldade, mas uma dificuldade vencida, né? Esse ânimo todo, essa alegria da senhora, conta a receita, da onde que vem essa tão lúcida, tão feliz, tão saudável? Isso aí eu acho que Deus é que, e Nossa Senhora que faz, né? Que concede. Eu rezo bastante. Isso. Agora não posso fazer muita coisa mais, né? Então a gente vai rezar. A senhora está presente no mundo com a sua oração constante, né, dona Fausta? É uma coisa que a senhora fez a vida toda, mas agora a senhora está se dedicando mais intensamente a isso, não é verdade? E é importante. Nós todos precisamos daqueles que oram, né? Certa vez uma amiga que rezava o rosário com a gente, ela falou assim: minha avó me disse que o mundo está em pé por causa dos que estão de joelhos rezando. É uma expressão, assim, poética, né? Parece um exagero, mas não é. Nós todos precisamos de quem ora, né? A senhora, nesse momento, a gente está encerrando aqui esse trecho da nossa entrevista, que nós vamos ver os trabalhinhos de crochê da senhora também, né? Que tão importante. E alguma coisa que a senhora queira E mostrar. fazia a sopa também, a gente fazia sopa também eu ajudava, mas tinha quem fizesse, né? A sopa era uma sopa fraterna, uma sopa que era para ajudar as pessoas que precisavam desse alimento, né? Que ótimo, dona Fausta. Era uma iniciativa do Frei Adalberto também? Era uma iniciativa do Frei Adalberto e era distribuída aqui na paróquia? Era no salão. Lá no salão. Que bom. Essa é mais uma atividade da maior importância, né? Grande. Era muita gente? A senhora tem noção de quantas pessoas? Não era para levar, não. Era para comer aqui. As pessoas vinham e comiam. E o número de pessoas que vinham? Sempre tinha 3, 4 que ajudavam. Não era uma sozinha que fazia, não. Era uma equipe, né? Que era responsável. Tinha equipe. Era uma vez por semana? Era uma vez por semana. E o número de pessoas, a senhora tem memória de quantas que compareciam, mais ou menos? Umas 100 pessoas que costumavam comparecer? Acredito que sim. Então, não tinha assim, a gente nunca prestou atenção, mas o salão ficava cheio. Ficava cheio. Que beleza, que bênção. Essas lembranças são agradáveis para a senhora, assim, demais, quando a senhora lembra? Demais. É uma alegria. Às vezes a senhora para e fica rememorando, sim, né? A gente pensa, né? Se eu pudesse fazer aqui tudo de novo. A senhora começava tudo outra vez. De novo. Com toda alegria, né? Verdade.
É o ânimo que o cristão tem, né? Cristão que ora e que tem amor, né? Ele gosta de trabalhar. Faz com alegria, né? E é fonte de saúde também, né, dona Fausta? Não é? Fonte de saúde. Fonte de saúde. Saúde mental e saúde física, né? Esse período todo aí de trabalho tá aí na senhora com 100 anos, contando a história como se fosse semana passada, né? Rememorando com toda alegria. Nós agradecemos muito, dona Fausta, por esse momento, né, em que a senhora faz a narrativa, né, que é só uma pincelada, porque tantos anos, tantos dias de trabalho, não dá para resumir assim, né, num momento de entrevista. Mas a gente sente o quanto isso foi importante para a senhora, para todos daquela época e para nós agora, né? Nós agradecemos muito e a gente tem certeza que a senhora está nas orações constantes, tanto na paróquia, nas celebrações, quanto das pessoas que têm a memória da presença da senhora e nas outras que vão ter agora, né? Quem não conheceu a senhora vai ficar comprometido a elevar as preces a Deus como um testemunho, como gratidão por tudo que a senhora fez pela paróquia Nossa Senhora de Fátima. Está ali a cruz de São Damião, né? A senhora perguntou como São Francisco, Senhor, o que queres que eu faça, né? E foi fazendo, não é verdade? Graças a Deus. Muito obrigada. A senhora quer falar alguma coisa especial? Eu agradeço você por fazer isso por mim. Muito obrigada. Nós que agradecemos. Fraterno abraço e paz e bem, né, Paz e dona bem.